Olá, eu sou o Guilherme e hoje, juntamente do Durval, nós vamos apresentar sobre as encefalomielites equinas. Primeiramente, nós dividimos em alguns tópicos, iniciando sobre a importância das encefalomielites, em que vamos falar sobre algumas características gerais da doença e também sobre os impactos que ela pode causar. Depois, vamos falar sobre cada um dos vírus que são os causadores da encefalomielite, que distinguem-se não só em algumas características, como também no seu nome, que varia em decorrência de que cada uma delas foi isolada pela primeira vez em uma região distinta. E nisso, por meio dessa característica, que foram dados seus nomes, sendo a encefalomielite equina do leste, do oeste e a venezuelana. Primeiramente falando sobre a sua importância, a gente já vê que ela é uma doença que tem um caráter zoonótico, ou seja, que também pode afetar seres humanos, em específico os vírus da encefalomielite equina do leste e a venezuelana. Mas não apenas isso. A encefalomielite equina venezuelana não só afeta seres humanos, como também os torna reservatórios da doença, podendo propagar ainda mais para outros seres humanos ou também para outros animais por meio da picada dos insetos, principalmente do gênero Culex. Uma característica interessante para destacar o potencial destrutivo dessa doença, não só para comunidades ou para propriedades e países, é também que ela é caracterizada como uma arma ou uma doença que tem um potencial para se tornar uma arma biológica, ou seja, para o bioterrorismo. A gente pode ver aqui nessa tabela que ela chega a ser comparada com enfermidades como a brucelose, a peste negra, também chamada o nome oficial, que é a peste bubônica, e também alguns agentes extremamente tóxicos e mortais, como o antrax. Ela tem um alcance e uma morbidade reduzido, no entanto, a sua letalidade é muito próxima da própria brucelose, como podemos ver na tabela. Obviamente, por ter esse potencial destrutivo tão grotesco, é uma enfermidade que, ao ser verificada por veterinários, ela deve ser rapidamente notificada aos órgãos que fazem o controle das doenças. E esse órgão, né, que é destacado aí no nosso slide, é o Serviço Veterinário Oficial. Ele deve ser informado assim que for identificado esse agente na propriedade, para que as medidas necessárias sejam tomadas. Falando sobre algumas características do mesmo, ele causa uma doença infectocontagiosa, caracterizada muito pelos seus sinais neurológicos, que se apresentam geralmente quando o animal já está perto do bico do corvo. Ele é do gênero do alfavírus, da família Togaviridae, sendo um vírus que possui RNA, ou seja, fita simples, e é classificado como o grupo A dos arbovírus. Arbovírus são esses que são transmitidos por meio da picada de insetos, como já mencionei anteriormente, gênero Culex. Assimetria icosaédrica é uma das características do seu formato, além também do seu diâmetro, que geralmente vai estar entre 60 a 70 nanômetros de diâmetro. Em relação à resistência do vírus, ele possui uma resistência relativamente boa à temperatura, conseguindo se manter por cerca de 10 minutos a uma temperatura de 56 graus, não sendo resistente a um pH ácido, né? Em que em pHs que vão entre 1 a 3, ele já vai estar perdendo suas propriedades. E também são sensíveis ao tratamento por meio de substâncias como solventes lipídicos, detergentes, éter, tripsina, clorofórmio, formaldeído e betapropiolactona. Olá, dando continuidade à apresentação, meu nome é Durval e vou falar um pouco sobre duas doenças, né? A encefalomielite equina do leste e a encefalomielite equina do oeste. Falando um pouco sobre a primeira, né? Ela também pode ser chamada de encefalite equina do leste ou encefalite do leste. Em relação à etiologia, ela pode ser dividida em 4 linhagens, sendo que a linhagem 1 ela é a variante norte-americana, chamada também do vírus da encefalomielite equina do leste, né? E as linhagens 2, 3 e 4 são as variantes da América do Sul. Juntas, né, elas foram chamadas de vírus Madariaga. E é a que está mais presente aqui.
Como o Guilherme já tinha falado um pouco antes, é um vírus de RNA, fica simples, né? Simetria icosaédrica, envelope lipoproteico, vai se multiplicar no interior do citoplasma e apresenta duas glicoproteínas que vão aumentar sua patogenicidade, né? Vão induzir uma resposta antigênica, que são as glicoproteínas E1 e E2. Em relação à epidemiologia, ela vai estar presente em todo o continente americano, né? Distribuído principalmente em todos os estados norte-americanos a leste do Mississippi, no Canadá, no, no continente da América Central, né? E aqui na América do Sul vai pegar a parte mais superior, né? Que é a costa do Golfo. No Brasil, ela vai ser endêmica na região amazônica e pode ser encontrada também nos estados mais quentes do Brasil e onde tem mais vegetação. As espécies afetadas, principalmente equinos e o ser humano, né, são os dois mais afetados pela doença, clinicamente, mas cães, suínos, bovinos, ovinos e ratitas também podem desenvolver a doença clínica. A fonte de infecção são aves migratórias. Elas vão ser reservatórios assintomáticos, silvestres. Ou seja, elas não vão desenvolver os sintomas da doença, mas vão manter o ciclo. A doença em equinos independe do sexo e da raça. Em relação à epidemiologia, né, os fatores de risco são a criação de equinos próximo à área de pântano ou de mata nativa. Por quê? Porque o mosquito, né? O mosquito Culex aqui do gênero Culex aqui na América do Sul é o principal responsável pela disseminação, vetor, né? Desse vírus. E nessas áreas é onde o maior acúmulo, né? A maior prevalência desses vetores. Poucos em animais jovens não vacinados por conta da baixa imunidade, né? E nos períodos mais quentes e úmidos também vai prevalecer a doença por conta da maior reprodução, né, dos mosquitos. Em relação ao ciclo natural, primeiramente, né? O mosquito ele vai se alimentar, né, fazer o repasto sanguíneo nas aves migratórias, que não têm a doença. Vai introduzir o vírus nessa ave. Essa ave não vai ficar doente, mas vai virar um reservatório. Outro mosquito vai realizar o repasto, né? Vai adquirir o vírus e vai continuar o ciclo. Porém, pode acontecer do mosquito, que tem preferência também por mamíferos, né? Fazer o repasto sanguíneo em hospedeiros acidentais, como o homem, né? Principalmente aqueles que estão próximo a aviários, trabalham diretamente com esses animais, né, os equinos, e moram em áreas alagadiças ou de pântano, e os equinos, que vão contrair a doença. Por isso são hospedeiros acidentais, porque não participam diretamente, né, do ciclo natural. Em relação à patogenia, que vai se repetir, né, para a próxima. Esse vírus, né, da encefalomielite equina do leste, é o mais neurotrópico, ou seja, ele vai buscar, né, as células nervosas, né, se comparado às outras duas espécies que serão apresentadas mais na frente. A porta de entrada vai ser pela picada do mosquito. Vai haver replicação do vírus, tanto nesse local onde houve a picada, como em tecidos extraneurais, como baço, né? Linfonodos regionais. E após a replicação, o vírus ele vai se disseminar via hemática ou linfática, né? E vai para o sistema nervoso, por conta desse tropismo, né? Ele pode adentrar o sistema nervoso por difusão passiva pelo endotélio vascular, pode invadir o líquido cefalorraquidiano ou pode invadir um monócito, né,
e ser levado diretamente para lá. Agregando o sistema nervoso central, ele tem preferência pela substância cinzenta do córtex cerebral, gerando assim os sinais neurológicos a esses hospedeiros. Os principais sinais clínicos, né? A incubação ocorre de 2 a 3 dias após o início dos primeiros sinais, né? Que a febre é o primeiro sinal em que ocorre, uma febre de 40 a 41 graus Celsius. E a letalidade é muito alta dessa doença em equinos, chegando até 90%. Né? Os outros sinais mais clássicos são depressão mental, que é a sonolência, a cabeça caída, né? O animal fica com uma cabeça abaixada, pode ocorrer cegueira, a diminuição do tônus lingual ou a paralisia, né, dos lábios e a hiperexcitabilidade pelo toque e pelo som. Outros sinais que podem ser também encontrados é a diarreia ou a constipação intestinal pela replicação, né, em tecidos extraneurais, a perda de peso, a dificuldade de beber água por conta da paralisia facial ou labial, né? O priapismo, que é a exposição do pênis, andar em círculo, o nistagmo, que é o movimento oscilante, né, dos olhos, a paralisia facial ou labial e um quadro de convulsões. Os animais que sobrevivem, comumente, né, eles apresentam sequelas nervosas. Os suínos também podem apresentar sinais clínicos. É mais comum em suínos com uma idade inferior a 2 semanas de idade, né? Suínos jovens que não têm um sistema imune bem desenvolvido. E os sinais vêm da miocardite e da encefalite. E são eles, né? Incoordenação, convulsões, perda de peso e retardo do crescimento. O diagnóstico ele é feito pelo exame clínico e pelos dados epidemiológicos, ou seja, animais não vacinados estão mais susceptíveis. Animais que apresentam estado mental deprimido, né, ou de sonolência, também podem ser característicos da doença. Né? No verão ou na estação chuvosa, onde há uma manifestação, e o vetor é mais abundante. Né? O leucograma ele vai apresentar leucopenia, e em relação ao diagnóstico específico, é feito o isolamento do vírus e o histopatológico, coletando fragmentos do cérebro, né, desse animal. E o histopatológico é armazenado em formol a 10%, né, esses fragmentos. É feito também o teste de inibição da hemaglutinação, né, e a fixação de complemento, que são testes para a identificação direta do agente. Em relação ao tratamento, tanto para essa como para as outras duas, não existe tratamento específico. É somente para aliviar os sintomas em que o animal está sentindo. Então, é utilizado anti-inflamatórios não esteroidais, né, para a febre, para as dores. Corticosteroides, que são para diminuir a inflamação, né, o edema cerebral. E os benzodiazepínicos, para diminuir o quadro de convulsões. O prognóstico para equinos com sinais neurológicos é desfavorável, no caso dessa doença. O controle e a profilaxia, né, estão referentes principalmente aos animais e aos vetores. Né? Quarentena para animais recém-adquiridos, o controle de vetores na propriedade, né, com o uso de repelentes e com o uso de ventiladores para afastar mais, né, esses mosquitos. Evitar a criação de equinos próximo a aviários e macas nativas. O isolamento e a confirmação laboratorial de animais com sinais clínicos. A vacinação a partir do 3º mês com revacinação semestral. Né? A gente tem a vacina Trieco, né, que vai conferir a imunidade. E a comunicação dos casos aqui no Brasil, apesar de não ter muitos casos, mas a notificação é obrigatória, como o Guilherme já falou, né, para a AGAGRE, né, os escritórios da AGAGRE mais próximos. Agora falando sobre a
mielite equina do oeste, ou encefalite equina do oeste, ou encefalite do oeste, né? Em relação à etiologia, há dois subtipos de antígenos mais patogênicos, né? O vírus clássico, que ele é mais encontrado no continente norte-americano, e o vírus Highland J, né? Ou HJ, que é mais encontrado aqui no continente sul-americano. Também é um vírus de fica simples, de RNA, simetria icosaédrica, envelope lipoproteico e também vai se multiplicar no interior do citoplasma. Em relação à epidemiologia, né? Como eu já disse, não, ele tem uma ampla distribuição pela América, pelo continente americano, né? Pode ser encontrado no Canadá, né? No leste dos Estados Unidos e vem chegando nessa costa leste até a Argentina, né? Foi reportado em equinos no Brasil em 2019 e em 2022 e foi isolado na década de 60, no Rio de Janeiro, em aves silvestres da Amazônia, né? As espécies mais afetadas podem ser emas, perus, fazões, bovinos, que geralmente são assintomáticos, né? Esquilos e roedores, a lebre americana, gambás, cobras, tartarugas e sapos, né? Porém, o único que vai apresentar algum sinal clínico são os equinos, né? A fonte de infecção continuou sendo aves migratórias, né? E continuam sendo reservatórios assintomáticos. Os vetores são o mosquito agora do gênero Aedes, né? E humanos e equinos não desenvolvem viremia significativa, sendo hospedeiros finais. Ou seja, o mosquito que picar humanos e equinos, por eles não terem uma viremia significativa, uma quantidade de vírus na corrente sanguínea significativa, eles não vão adquirir a doença, né? Não vão adquirir o vírus, aliás. Não vão adquirir o vírus. E o ciclo não vai continuar. Por isso são hospedeiros finais. Os fatores de risco são o mesmo, né? Que o visto anteriormente. O ciclo continua o mesmo. O que muda é que o ser humano e o equino são hospedeiros finais, por conta da baixa viremia, né? Mas o ciclo do mosquito Aedes, né, para as aves migratórias silvestres continuou o mesmo, para a manutenção do ciclo natural, né? A patogenia é a mesma, né? Só que as lesões cerebrais são menos graves que as observadas na infecção pelo a encefalomielite equina da Venezuela, né? Que vai ser apresentada pelo Guilherme mais na frente. Os sinais clínicos têm um tempo de incubação bem maior do que o que foi visto no primeiro e uma letalidade bem menor. Pode chegar a 50%, mas é muito difícil, vai variar entre 20% e 30%. E como já foi dito, né, só se manifesta clinicamente em equinos. Eles vão apresentar inquietude, incoordenação, estado mental deprimido, ou seja, a sonolência, né, que é bem característico das três, o andar em círculos. E na fase terminal, em que os equinos, né, contraem uma doença de uma letalidade maior, pode ocorrer tetraparesia, decúbito lateral e a morte pode ocorrer de 1 a 2 dias. Né? E os animais que sobrevivem a esses quadros neurológicos são comuns às sequelas nervosas, como já foi dito. Né? O diagnóstico continua também com o clínico e epidemiológico, da mesma forma, né? O isolamento e o histopatológico para os diagnósticos específicos, né? Só que é feita a detecção do RNA viral pela técnica de RT-PCR, né? E na soroconversão, nesse caso, né? O tratamento também não existe tratamento específico, somente para aliviar os sintomas. É feito a fluido,
para o animal que está mais desidratado, né? E não consegue se movimentar, não consegue se alimentar. É feita uma nutrição também adequada para eles. O antipirético para reduzir a febre, que é o sinal clínico, o primeiro sinal clínico a ser manifestado, né? E os corticosteroides para diminuir o edema, né? Cerebral. O controle e a profilaxia são os mesmos, continuam os mesmos. Agora, falando um pouco mais aprofundadamente sobre a encefalomielite equina venezuelana. Como eu já citei anteriormente, o seu nome indica que esses casos de encefalomielite foram primariamente isolados na região da Venezuela, como seu nome indica. E a mesma é dividida em 6 subtipos. Esses subtipos, eu acho interessante destacar, em específico o 3 e o 4, que são vírus que foram identificados na região do Brasil, mais especificamente na Amazônia. E os subtipos são caracterizados por números de 1 a 6, já as variantes são caracterizadas utilizando letras maiúsculas, apresentando uma variedade muito maior do que os subtipos. E por essa grande variedade, eu achei interessante destacar a 1AB, 1C e 1E, que são tipos epidêmicos. E essas apresentam uma viremia bem mais elevada, causando um potencial destrutivo para os locais onde elas são identificadas bem maior. Diferentemente da tipo 3 e tipo 4, que foram isoladas na região do Brasil, elas possuem uma capacidade de viremia bem reduzida. Sobre a epidemiologia, os vírus da encefalomielite equina venezuelana podem apresentar caráter de 2 tipos de ciclo biológico, que variam em relação aos animais que elas infectam. Primeiramente, o enzooótico, que são caracterizados como ciclo endêmico, e esse está mais relacionado a animais silvestres, sendo eles roedores silvestres, morcegos, aves. Já o epizoótico tem um caráter epidêmico, eles são os acometedores que a gente mais vai estar falando aqui, que eles afetam cavalos, humanos, cães, gatos e pequenos ruminantes, ovinos e caprinos, também tendo alguns relatos dos episódicos afetando coelhos. Ainda sobre a epidemiologia, os principais vetores, como eu já mencionei mais de 2 vezes aqui, são os mosquitos do gênero Culex, mas também existem alguns relatos de que em períodos de epidemia eles podem ser transmitidos por carrapatos que infectam cães, que como eu já mencionei, podem ser infectados por essa doença, e esses cães vão estar disseminando, servindo como reservatórios, não só para os mosquitos, mas também pelos carrapatos. Nos artigos que eu li, destacava-se principalmente o Amblyomma cagenense, como um dos transmissores dessa enfermidade, sendo os carrapatos por meio dos cachorros. Eles apresentam uma maior incidência na estação chuvosa, né, quando está nesse período mais úmido, que, né, não coincidentemente, é o período em que tem maior incidência de mosquitos nas regiões, o que a gente está vendo atualmente, né? Acho que a maioria percebe. E eu acho interessante também destacar o quão as epidemias desses vírus foram destrutivas na região da América do Sul, mais especificamente em Colômbia e Venezuela, nos anos de 1920 a 1930, apresentando alguns casos também nos anos 80 a 90, mas principalmente nesse período, década de 20 a década de 30, que foi nesse período em que aconteceu a morte entre 50 a 100 mil equídeos, entre esses tanto cavalos como burros, jumentos, e também apresentando infecção de mais de 250 mil seres humanos, demonstrando aí, né, o grande caráter zoonótico dessa doença e também demonstrando como ela pode causar destruição em massa, não só em comunidades ou em propriedades que ocorrem as infecções, como também em países, já que a taxa de mortalidade dessa doença, de animais infectados, pode chegar a ser superior a 80%. Aqui um mapa mostrando mais detalhadamente a distribuição dessa enfermidade
e os relatos de casos de epidemias na região da América Latina. Como a gente pode ver, na América Central e em parte da América do Norte, ele foi muito destrutivo, principalmente, como eu já mencionei, entre os anos 80 e anos 90, mas não apresentando caráter endêmico na região do Brasil. Agora, adentrando um pouco mais sobre os sinais clínicos. Esse vírus, ele tem um período de incubação que pode ir de 1 a 3 dias, e quando ele vem a apresentar os seus sinais, alguns característicos são a febre alta, anorexia, perda de peso, depressão, que depressão em animais, diferentemente do que é caracterizado em humanos, é mais representado por um animal que tem apresenta um comportamento mais quieto, uma dificuldade de realizar exercícios, o animal apresenta um comportamento mais lento. Ele também pode apresentar ranger de dentes, né? Isso aí já adentrando nos sinais neurológicos, que por sua vez, esses sinais são caracterizados por aparecerem comumente cerca de 5 dias antes do animal já chegar na morte. Ou seja, quando os sinais neurológicos dão início, é porque o animal já está na fase perto do caixão em vela preta. O período de viremia do mesmo é caracterizado por causar degeneração de alguns órgãos em específico. Por exemplo, a medula óssea, baço, linfonodos, e também ele causa a necrose do tecido do pâncreas. Esse período de viremia, que é quando a disseminação do vírus está maior, né, que é quando ele está mais disposto na corrente sanguínea dos equídeos, se dá entre 4 a 5 dias após o surgimento dos sinais clínicos, e eu achei interessante de destacar que animais como jumentos e burros, tanto mais constantemente apresentam sinais clínicos reduzidos, como também, quando esses sinais vêm a aparecer, eles têm uma potência bem maior. Ou seja, esses animais têm mais chance de sobreviver e, quando são afligidos, sofrem bem menos do que equídeos e também que seres humanos. Sobre o diagnóstico, é realizado o isolamento do RNA desse vírus pela técnica de PCR e também pela soroconversão. É utilizado também para a identificação do agente, utilizando amostra de tecido do cérebro e também amostras do sangue. E já falando sobre sangue, amostras sorológicas desse agente, de animais infectados por esse agente, tendem a apresentar uma maior leucopenia, mais puxada ainda mais para neutropenia. Em relação ao tratamento, controle e a profilaxia, ele se dá um tratamento sintomático e de suporte, assim como o Duval mencionou anteriormente. A vacinação é feita em áreas endêmicas, que é o recomendado. No entanto, em áreas não endêmicas para essa enfermidade, não é recomendado que seja feita essa vacinação, pois existem alguns relatos de que alguns mosquitos foram identificados possuindo as cepas atenuadas que são utilizadas na vacinação dos animais. Bom, agora falando um pouco sobre os diagnósticos diferenciais das diferentes encefalomielites equinas, a gente tem primeiro as diferentes encefalites, já citadas, né? A peste equina, o tétano, a raiva, a meningite bacteriana e algumas intoxicações. Essas foram as nossas referências utilizadas e muito obrigado pela atenção.